todos. Sou do Núcleo do Telesaúde Bahia e vou estar aqui com vocês acompanhando a web palestra de hoje com o tema Integração da Atenção Básica e Vigilância em Saúde. A palestrante convidada é Edivane Landim, doutora em Administração pela UFBA, técnica de Planejamento e Monitoramento na Superintendência de Vigilância e Proteção de Saúde, Suvisa-Cesab. Vou passar a palavra para a palestrante e desejo a todos uma web palestra, uma boa web palestra. Olá, pessoal, boa tarde. Estão me escutando? Por gentileza, vocês sinalizem aqui no bate-papo. Elizabeth, Jurima, colocaram que sim. Estão me escutando bem? Márcio, boa tarde, Márcio. Mariana, Camila, ok. Bom sinal, então. Podemos começar a nossa roda de conversa virtual? Ok. Vigilância de Uauá, ótimo, que legal. Márcio, Vanessa, Cláudia Barbosa Brito. Boa tarde a todos e todas. Bom, a gente vai iniciar então o nosso bate-papo, já que estão todos nos escutando. Esse é um momento especial para todos nós. A gente vai estar falando de um tema que é do nosso cotidiano, que é a integração da atenção básica e vigilância em saúde. Bom, nós dividimos a nossa apresentação em três eixos principais. O primeiro vai ser o campo de convergência da atenção básica e vigilância em saúde. A gente vai ver que a gente tem muito mais em comum do que diferenças. Isso a gente já faz no dia a dia, às vezes a gente não percebe que já está fazendo isso. Apresentar para vocês o Sistema Estadual de Vigilância em Saúde, que é importante para poder compreender essa estrutura e a sua dinâmica, os seus respectivos objetos, campos de trabalho e técnicas e procedimentos específicos. E o eixo integrador entre a atenção básica e vigilância em saúde, que passa pela integralidade da atenção à saúde, que é uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde, e uma agenda política, um debate em construção, que é exatamente essa parceria que já está formalizada, já está acontecendo. Esse já é o terceiro encontro que eu realizo, não aqui na web, mas presencialmente já aconteceram 2 outros, com esse mesmo tema, e nós já temos uma agenda em comum de fortalecimento dessa parceria, não só com a atenção básica, mas com toda a rede de atenção à saúde, uma vez que nós somos transversais e a gente vai verificar como a transversalidade das ações de vigilância em saúde em toda a rede de atenção à saúde e no próprio território onde se encontram essas redes. Então, vamos lá. No campo da vigilância em saúde, os eixos de convergência. Então, eu trouxe para vocês um pouquinho das definições do que seria a vigilância em saúde e, digamos assim, quais são os eixos que caracterizam mais a vigilância em saúde. Então, assim, na definição da Portaria 1378 de 2013 e agora a resolução mais recente a 588 de 12 de julho de 2018, ela reforçou o que já tinha na portaria anterior, que a vigilância ela se constitui um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise e disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde, visando o planejamento e implementação de medidas de saúde pública. E aí o que é que teve de novo agora na resolução 588, que criou ou instituiu a Política Nacional de Vigilância em Saúde. Ela incluindo a regulação, intervenção e atuação de condicionantes e determinantes da saúde para proteção da saúde da população, prevenção e controle de riscos, agravos e doenças. Nós grifamos alguns aspectos aqui em negrito para chamar a atenção. Na realidade, há um debate muito grande dentro do próprio âmbito da vigilância, que a gente não é só um processo contínuo de coleta de informações, a gente faz isso muito através da vigilância, a vigilância da situação de saúde, que é um processo contínuo, e a gente vai estar falando sobre ele, mas o processo não é só coleta, né? Então envolve ações muito mais complexas e abrangentes, né? Então, além da coleta da própria investigação e desenvolvimento de ações no campo da promoção e proteção.
E aí a gente vai falar um pouco do que seria, então, o entendimento de promoção e proteção da saúde. Então, nós em 2011, a Superintendência de Vigilância e Proteção à Saúde, lembrando que é uma superintendência que integra a Secretaria de Saúde, fez uma resolução que foi aprovada pela CIB, onde definia esse sistema que eu vou apresentar para vocês e alguns desses conceitos que são orientadores. Por que nós iniciamos essa apresentação com conceitos? Não no sentido de torná-los chatos, não é o caso, mas de mostrar o quanto os conceitos eles são orientadores do nosso fazer, do dia a dia, para que faça sentido o que nós estamos fazendo. Por que nós estamos fazendo isso? Então, os conceitos, eles dão, digamos, são orientadores do nosso fazer, do nosso produzir, do nosso pensar e produzir saúde pública. Então, a promoção e proteção da saúde, ela é entendida como um conjunto de intervenções destinadas para atuar na melhoria da qualidade de vida e saúde das pessoas, grupos, famílias, comunidades, incluindo a participação desses atores no processo de práticas saudáveis. E esses são assuntos que você já conhece no dia a dia, conceitos esses que vocês acessam e têm conhecimento a vários outros materiais. Tá? E aí, agora, nessa resolução mais recente que eu tornei a falar, que fala da Política Nacional de Vigilância em Saúde, ele vem com a definição que não é muito diferente da anterior, mas agrega elementos novos, que é estimular a promoção da saúde como parte da integralidade do cuidado na rede de atenção à saúde. Então, ele já reforça que a integralidade do cuidado ele não pode ser considerado desarticulado das ações de promoção, proteção, prevenção, diagnóstico, assistência, tratamento, reabilitação, e todo esse conjunto das ações de vigilância. Então, a integralidade significa compreender a articulação dessas práticas e saberes e também vê-los, os indivíduos, como totalidade que somos. Então, estimular essa promoção para a garantia da integralidade do cuidado na rede de atenção à saúde, articulado com as demais redes de proteção social. E aí, quando eu digo isso, estou mostrando claramente que a promoção da saúde, ela trata-se de uma política que ela é intersetorial, que ela envolve outros setores, outras políticas de governo, centradas na equidade, e a equidade já é um dos princípios nossos do SUS, né, de tratar os desiguais de maneira desiguais, porque nós temos diferentes realidades no nosso público dentro do mesmo território, na participação e controle social para o favorecimento da mobilidade humana e acessibilidade, promovendo a cultura de paz nas comunidades, territórios e municípios. Então, a gente vai verificar que esse conceito está mais abrangente, o último, né? Ele já situa dentro das redes de atenção, já traz outros elementos, incluindo a questão da mobilidade, da acessibilidade aos serviços, não só de saúde, aos serviços sociais de uma maneira geral, já que estamos falando de uma política intersetorial, então eu diria que vai além, extrapola os acesso a todos os serviços sociais de uma maneira geral. Bom, e análise da situação de saúde? Quando a gente fala de análise da situação de saúde, o que estamos dizendo mesmo? Na nossa resolução CIB de 84, que foi revogada pela 249 em 2014, e é essa que nós estamos agora revisando, desenvolver ações de monitoramento contínuo no Estado, no município, território sanitário, que vocês atuam, as equipes de saúde da família, na microárea, que seria a ação dos agentes comunitários de saúde, por meio de estudos e análises que identifiquem problemas de saúde e o comportamento dos principais indicadores, contribuindo para um planejamento mais abrangente e sistemático. Ou seja, perceber dentro de uma visão que a gente chama mais sistêmica, né? Então, a gente vai verificar mais adiante, quando a gente falar como fazer isso, que é algo que você já faz por cartografia, ou que a gente chama aqui de análise da condição de saúde, de ver esse território vivo, onde as relações se produzem, se reproduzem, onde tem os modos de produção, onde tem as questões socioculturais, onde as pessoas estabelecem seus vínculos, trabalham,
onde compartilham suas crenças, valores, tradições, verificar esse território como um território vivo no dia a dia. Por isso que esse é um monitoramento contínuo, não é algo que a gente faz como uma carta e deixa lá guardadinha na gaveta, mas a gente olhar todo dia, porque a realidade ela sofre um processo contínuo de mudanças. E a resolução 588, ela já traz basicamente o mesmo. A gente vai ver que ela reforça a questão do monitoramento contínuo, ela situa em termos dos territórios que seria o país, estado, região, município ou áreas de abrangência de equipes de atenção à saúde, por estudos e análises que identifiquem e expliquem problemas de saúde e o aprimoramento dos principais indicadores de saúde, contribuindo para um planejamento também mais abrangente. Praticamente a mesma redação, reforçando exatamente isso que eu já estava colocando. Bom, e aí, por último, a gente fala de prevenção e controle das doenças e agravos, né? Então, nós não encontramos agora na resolução 588 nada específico com relação a isso. Não significa dizer que há uma omissão da resolução com relação à prevenção. É que, na realidade, por ser amplo esse campo, ele encontra-se, digamos, envolvido em várias outras questões. Então, não tem uma definição exatamente voltada para a prevenção. Mas na nossa resolução nós trouxemos, porque na época tinha em vigor a 3252 de 2009 e ela trazia bem claramente alguns desses conceitos. Então, um conjunto de intervenções orientadas a observar quaisquer mudanças nos aspectos condicionantes e determinantes da saúde individual e coletiva, com vistas a detectar, controlar e reduzir os fatores de riscos às doenças transmissíveis, não transmissíveis e agravos, sua incidência e prevalência. Tá? Então, a gente já falou de promoção, da análise das condições de saúde e de prevenção. E aí, por que a gente falou isso? Que aí a gente vai ver, dentro da própria Política Nacional da Atenção Básica, que já são inerentes ao trabalho de vocês da atenção básica. Tá? Então, o que é que a Política Nacional de Vigilância, que foi agora, está fresquinha agora essa resolução diz, o que é que compreende a Política Nacional de Vigilância? Ela diz que compreende a articulação de saberes, processos e práticas, o que isso não é específico só da vigilância, é específico para todas as áreas, como também isso poderia ser plenamente aplicável à atenção básica, relacionadas à vigilância epidemiológica, saúde ambiental, a vigilância em saúde ambiental, a vigilância em saúde do trabalhador, vigilância sanitária e alinha-se com o compromisso de políticas de saúde no âmbito do SUS, considerando a transversalidade das ações, ou seja, ela atravessa, ela perpassa, e transversalidade implica em aumentar esse grau de comunicabilidade entre esses vários conjuntos de práticas, saberes e experiências da vigilância em saúde sobre a determinação do processo saúde e doença. A gente está sempre falando aqui dos condicionantes, determinantes e condicionantes da situação de saúde. Então, e aí o que diz a atenção básica, a Política Nacional da Atenção Básica? Que a atenção básica, isso aqui já é conhecido bastante de vocês, eu só trouxe para relembrar o como nós já estamos, né, pelo menos em termos de documento, já existe uma interface, uma transversalidade das ações e que também já existem as ações que já estão se concretizando entre a vigilância e a atenção básica. Então, é um conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde. Percebe? Então, aqueles elementos que eu trouxe antes, como também do campo de convergência, que é um campo de convergência nosso da vigilância, eles fazem parte do trabalho da atenção básica, tanto a promoção, quanto a prevenção e proteção, e a própria vigilância em saúde, que é desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada por uma equipe multidisciplinar e dirigida à população em território definido, sobre o qual as equipes assumem a responsabilidade sanitária.
Então, eu até grifei aí, vocês vão ver, que do que nós tínhamos falado antes já está dentro da própria Política Nacional da Atenção Básica. Então, os desafios dessa integração. Vamos falar um pouco, porque quando se fala em integração, a gente precisa, então a gente já fica logo, e como fazer essa integração, né? E aí a gente fala que tem os desafios, mas os desafios não existem para nos paralisar. Os desafios existem para a gente vê-los, compreendê-los e superá-los, né? Então, é para a gente ter uma visão crítica do processo de trabalho, mas não para nos paralisar. Então, a gente tem aqui o nosso Sistema Estadual de Vigilância em Saúde. Quando a gente fala de Sistema Estadual de Vigilância em Saúde, vou falar em termos de macroestrutura organizacional, onde nós temos a Diretoria de Vigilância Epidemiológica. Então, a gente tem o campo da Vigilância Epidemiológica, que é também estruturado, representado pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica, a DIVEP. A Diretoria de Vigilância Sanitária e Ambiental, então a gente tem dois campos de vigilância, que é a sanitária e a vigilância da saúde ambiental. Então nós temos a Divisa, a Vigilância em Saúde do Trabalhador, a DIVAST, que também agrega serviços de atenção através dos Centros Estaduais de Referência à Saúde do Trabalhador, e que nós temos esses serviços em todas as macro-regiões de saúde, tem pelo menos um serviço de SEREST, que é como eles são conhecidos. O serviço de verificação de óbito que nós estamos estruturando, porque é importante para podermos compreender a causa de alguns óbitos que são mal definidas e que a gente precisa compreender. Isso é um problema sério de saúde pública. E a vigilância laboratorial, representada inclusive pelo Laboratório Central de Saúde Pública, e que nós já temos unidade descentralizada em alguns municípios sede de regiões de saúde, que são os laboratórios municipais de referência regional e que a população tem apelidado carinhosamente de LACENzinhos. Então, esse é o sistema estadual em termos de macroestrutura no nível central, mas nós temos em nível regional os núcleos regionais de saúde, respectivas regiões, que trabalham também, fazem parte desse sistema. Então, nós somos, digamos, esse sistema, ele é completo, ele se completa com os núcleos, porque nosso trabalho é 100% descentralizado e regionalizado, e os núcleos e respectivas regiões, eles são os braços e pernas da vigilância em saúde nos territórios, para chegar até os territórios. Então, quando a gente fala de um sistema desse, a gente está falando de um sistema de uma grande complexidade. Então, se olhar esse diagrama que está aqui, então a gente vai ver um universo dentro da própria vigilância de ações programáticas, outro grande universo dentro da vigilância sanitária, que envolve desde cosméticos, medicamentos, saneantes, as inspeções. Então, a gente vai ver um universo muito grande, os próprios estabelecimentos de saúde, a própria vigilância em saúde ambiental, que tem três grandes programas, que é o programa do Vigidesastre, para a questão do enfrentamento de respostas de saúde pública aos desastres relacionados à seca, estiagem, enchentes, deslizamentos, como também a produção e armazenamento e transporte de substâncias e materiais pesados, e que isso lança na atmosfera também poluentes que contaminam o ar, o solo e pode também a água, como nós temos o Vigiágua, que é a vigilância da qualidade para consumo humano. Então, a gente vai vendo que tem uma grandiosidade cada um desses campos aqui que a gente está relatando. A vigilância da saúde do trabalhador, e a gente vai vendo, ao mesmo tempo que fala, interface entre esses campos dentro da própria vigilância. O serviço de verificação de óbito e a vigilância laboratorial como uma atividade meio de apoio para o diagnóstico relacionado aos agravos e doenças referentes à vigilância epidemiológica, que dentro do LACEN tem a coordenação de laboratórios da vigilância epidemiológica, e também relacionados à vigilância sanitária e ambiental. Quando a gente colocou fora desse diagrama, a gente já vai dizendo, olha, é um campo de conhecimentos amplos, complexos,
diferentes, então nós temos naturezas e objetos distintos, técnicas diferentes. Então, integrar esse conjunto de objetos, técnicas e saberes e experiências, ele já é por si uma tarefa que exige paciência e exige interesse, que é o que nós temos e fazemos todo dia, essa busca de convergência, porque é um campo bastante grande, largo, por isso que a gente diz tão complexo. E a gente vive dinamizado, vocês vão ver aí, por um ambiente externo, né, com doenças emergentes e reemergentes, com problemas também no âmbito da vigilância sanitária, que impacta também na saúde do trabalhador, e aí que envolve as ações de vigilância laboratorial bastante dinâmicos, que também impacta nas organizações e também tem um movimento interno nosso que impacta nas nossas ações externamente. Tá? Então, esse é um grande desafio nosso diante da complexidade da vigilância em saúde. Mas isso não é uma coisa específica só nossa. Eu diria que a integração é um desafio da própria saúde pública, porque, na realidade, isso implica a gente ultrapassar essas fronteiras do saber, né? Que aí, muito tempo, a gente ficou focado em ações programáticas e com foco somente nas doenças e agravos. E aí a gente volta que a própria política nacional da atenção básica, a nossa própria política nacional de vigilância em saúde, ela reforça a promoção, a prevenção. E a proteção da saúde como orientador do próprio modelo de atenção à saúde, para que ele não fique focalizado nas ações curativas, que esse é um modelo ainda vigente. Então, a atenção básica ela vem com essa proposta, como a própria vigilância em saúde, eles são orientadores para um modelo de atenção à saúde, que ele inclua o princípio da integralidade e que ele trabalhe de forma articulada com outras práticas e saberes. Então, isso significa para a gente também ter uma visão mais sistêmica sobre a análise das situações e condições de saúde, não só para a vigilância, que é esse esforço que a gente tem feito de cada vez mais criar ações transversais para identificarmos ações que fazem interface com outra e com cada um desses objetos, e a gente perceber a sua realidade de uma forma mais abrangente, mais sistêmica possível, e não mais tão focalizada, embora às vezes é necessário focalizar em determinadas demandas, mas por um período histórico da saúde pública, nós construímos as ações muito focalizadas em demandas específicas, quando o ser humano é uma totalidade. Eu atendi por muito tempo pacientes em tratamento para tuberculose e hanseníase, que eles mesmos reclamavam que eles eram vistos apenas como se fosse um objeto da doença, ou a doença em si. Mas eles tinham outras necessidades que poderiam ser perfeitamente atendidos em outras unidades, ou agora, como a gente chama, pontos de atenção à saúde, e eles eram apenas vistos como alguém em tratamento para tuberculose ou para hanseníase. Então, essa estrutura de processo, de trabalho, a gente cada vez mais está trilhando para a gente aumentar o que a gente chama o grau de transversalidade, ou seja, de comunicabilidade. Porque a integração, ele não se faz com portarias, embora elas sejam importantes para nortear o nosso trabalho. Os manuais também. Mas a integração se faz com pessoas no dia a dia, interessadas em ouvir e aprender umas com as outras. Então, por isso que é importante termos os espaços nossos de debate, de reflexões, ou por sessões temáticas, ou reuniões, porque eles são espaços, por excelência, de aprendizagem também. E agora eu passei demais, desculpe, eu estava sem funcionar aqui. Bom, essa prática que a gente vivenciou historicamente, um processo que a gente diz histórico-estrutural de fragmentação das ações de serviços de saúde. Lembrando que a própria história da saúde, ela é construída de uma forma separada, médico-assistencial previdenciária, então o SUS, ele se estrutura e herda esse modelo muito fragmentado. E do outro lado, as ações coletivas ou campanhistas. Então, o SUS ele tem esse desafio de, digamos, tentar integrar, não é à toa que tem essa
essa diretriz, e integração e integralidade, eles têm uma, digamos, uma atração, uma relação muito intrínseca, então, de ações que foram historicamente construídas e operadas de forma fragmentada. E isso implica também no nosso processo de ver o mundo, de conceber e operar o próprio planejamento das nossas ações e reorganizar o nosso processo de trabalho. Então, a gente vive ainda um modelo muito dicotomizado entre o próprio professor Eugênio, que vai estar com vocês em outro momento aqui em breve, vai estar falando sobre esse modelo de transição demográfica, que em alguns epidemiológica, desculpe, transição epidemiológica, que em alguns modelos, em alguns países, isso se fez com fases sucessivas e que aqui a gente ainda tem as questões carenciais com as doenças que seriam não transmissíveis, e aí inclui as causas externas com crescimento muito grande, avassalador, e com impacto, inclusive, na questão da saúde do trabalhador, com acidente muito com motociclistas, né? E ainda convivemos com o crescimento das doenças crônicas e com as doenças, os desafios das doenças emergentes e reemergentes. Então, a gente vive esse modelo, digamos, polarizado, dicotomizado, concentrado e dividido. Então, esse momento nosso é muito importante para a gente poder, cada vez mais, pensar tanto a vigilância como a atenção básica como um reorganizador de um modelo que supere esse processo de fragmentação entre ações curativas, preventivas e promoção e proteção, porque a gente vai ver que a promoção e proteção a gente se faz em todos os espaços da saúde pública. Tá? Bom, e aí a gente vai falar do eixo integrador, que é a integralidade do cuidado, que é o que nos une e que dá, digamos, que fortalece esse processo de integração entre atenção básica e vigilância e saúde, e eu diria com todos os outros níveis de atenção à saúde também. Então, a política nacional agora, que foi instituída, ela diz que a Política Nacional de Vigilância em Saúde é uma política pública de Estado e função essencial do SUS, tendo caráter universal, universalidade, equidade, integralidade são princípios do SUS, né? Então, caráter universal, transversal e orientador do modelo de atenção nos territórios, sendo sua gestão de responsabilidade exclusiva do poder público. E aí, quando a gente coloca aqui universal, é porque muita gente acha que eu não tenho acesso ao SUS, eu não uso o SUS. E, na realidade, nesse momento, tem várias pessoas cuidando da água que nós estamos ingerindo. Isso é o Sistema Único de Saúde. Está tendo um monitoramento também da emissão de poluentes na atmosfera. Desses transportes que são feitos com substâncias químicas. Está tendo inspeções no supermercado, daquele que a pessoa compra o pão, que compra seu alimento, na farmácia, que está sendo, que a pessoa vai, que acessa para comprar um medicamento, na escola onde o filho estuda, ou que tem a criança com creche. Então, está tendo ações da vigilância em saúde nesses lugares, da vigilância em saúde ambiental, que reverbera consequentemente na própria vigilância epidemiológica e na própria saúde do trabalhador. Então, a gente também, como trabalhador da saúde, sermos formadores de opiniões, que somos por excelência, de trabalhar desmistificando essa crença de que eu não uso o SUS, eu uso o SUS e uso a vigilância. A gente diz que a porta de entrada no serviço de saúde, na rede assistencial, é pela atenção básica, preferencialmente pela atenção básica, mas ele já entra de forma universal e, às vezes, sem saber que é isso que acontece, com a própria vigilância que ela está presente nesse momento, atuando de uma maneira invisível, e talvez seja isso, que não é perceptível, eu acho que ele não existe, e eu não reconheço. Mas a gente reconhecer essas ações que são do SUS, feita pelo Sistema Único de Saúde. Bom, e aqui a gente trouxe duas representações
gráficas, essa é a estrutura operacional das redes de atenção à saúde, que tem uma adaptação aqui de professor Eugênio, que vai estar com vocês futuramente. Ele não fala de nível de complexidade, o que eu acho fantástico, porque na realidade não existe atenção básica a média e alta complexidade. A atenção básica é de alta complexidade, porque ocorre a vocês todo tipo de situações e que vão exigir diagnósticos do mais diferentes possíveis, para que vocês possam, inclusive, fazer os devidos encaminhamentos dentro da própria rede de atenção à saúde. Então, eles chamam os níveis de atenção à saúde, que é a atenção básica, secundária e terciária. Então, a gente pode ver que dentro da atenção básica, a gente tem várias ações de vigilância que já se incluem. Então, a própria vacinação é feita de forma articulada e integrada com a própria atenção básica, desde capacitações, desde a distribuição de imunobiológico. A gente não pode considerar isso como algo desprezível, porque fazer a distribuição de imunobiológico envolve desde equipamento, de pessoas, as condições ideais para que não possa se perder esse insumo, que é estratégico para a vida das pessoas, desde as pessoas que vão estar trabalhando de fato, a capacitação e o conhecimento para isso. Então, a vigilância ela já faz esse trabalho articulado com a atenção básica. A própria atenção básica, no processo do pré-natal, ao fazer a testagem sorológica para a gestante, para a sífilis ou para HIV ou para as hepatites virais, então, as infecções sexualmente transmissíveis, como chamamos, as ISTs, e que tem sido um trabalho imenso da esfera estadual de fazer a distribuição logística e de capacitar também pessoas para que cada vez mais a gente possa aumentar. E temos aumentado, sim, o diagnóstico no pré-natal, e isso já tem reflexo tanto na redução da transmissão do HIV em menores de 5 anos, que já é reflexo dessa testagem. O mesmo ainda não acontece com sífilis, isso é importante para a gente pensar. Por que não estamos fazendo o teste para sífilis e não obtendo o mesmo retorno? A curva não está de forma inversa. Então, tem vários fatores. Eu trabalhei também muito tempo com pessoas em tratamento para infecções sexualmente transmissíveis e a gente percebe de que, às vezes, a mulher, e aí tem uma questão de gênero, de poder econômico, então, às vezes, a mulher faz o tratamento, tem dificuldade do seu parceiro de fazer e há uma reincidência, né? Então, isso pode estar afetando esse resultado? Pode. Pode ser uma questão também de notificação, e a gente vai ver o quanto também a questão da notificação é importante? Pode também. Então, assim, a gente descobriu o nexo causal disso. Então, a gente falou da atenção básica, alguns exemplos, né? Mas inclusive, a gente tem o próprio programa do Vigidesastre, que já está sendo feito de forma articulada com a atenção básica e urgências e emergências, que é exatamente para fazer a prevenção e as respostas dos municípios que sofrem estiagem e seca, ou enchente, deslizamentos e inundações, e também municípios que concentram áreas industriais e que estão sujeitos à ação desses grandes conglomerados econômicos na emissão de poluentes na atmosfera e que isso também tem efeitos para o solo e para a água e também o risco na produção e no transporte desse material. Bom, a gente vai ver também que nos outros níveis de atenção à saúde, a vigilância está presente. Então, a própria ação de inspeção sanitária, licenciamento dos estabelecimentos de saúde, é uma ação da vigilância, feita pela vigilância sanitária. O próprio trabalho realizado nas unidades hospitalares, com o programa de segurança do paciente, que é antes, durante e após o internamento, as infecções relacionadas à assistência à saúde, que pode acontecer nos estabelecimentos da rede hospitalar, ou dos estabelecimentos de saúde, de uma maneira geral, não vamos só rotular hospitalar, também um trabalho que é feito e monitorado
pela vigilância sanitária, as comissões de controle de infecção hospitalar, que são, digamos, o espaço ideal para poder fazer o monitoramento dessas e controle dessas infecções, é feito também pela vigilância sanitária. Nas unidades hospitalares tem também as comissões de vigilância, ou comitês de vigilância epidemiológica, que também é importantíssimo. Então, como vocês podem perceber, eu dei só alguns exemplos, a vigilância, ela transversaliza, ou seja, ela está perpassando todos os níveis de atenção à saúde. Então, a nossa ação de integração, eu diria, é um grande desafio, porque não é só com a atenção básica, mas é também toda a rede ver e reconhecer o papel fundamental que tem a vigilância em saúde para a garantia dos princípios constitucionais do SUS, né, de universalidade, de integralidade, e diria, de qualidade, resolutividade das ações. Tá? E aí no território, né? Lembrando que as redes não estão fora do território, elas estão dentro do território. Mas como é que a gente pode verificar digamos, a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, a vigilância da saúde ambiental, a vigilância da saúde do trabalhador, até a verificação de serviços de óbito ou as ações de laboratório dentro do meu território? Como é que eu vejo isso? Né? Que há uma integração com vocês, naturalmente, os próprios conceitos já trouxeram isso. Então, como é que a gente pode estar vendo? A própria política nacional de atenção básica, ela já traz e ela já diz, olha, essa integração começa, está bem aqui no centro, pela reorganização do processo de trabalho, considerando esse território, né? Então essas integrações e os determinantes e condicionantes. Então ela diz vigilância em saúde, sanitária, ambiental, epidemiológica e saúde do trabalhador e promoção de saúde se mostram como referências essenciais para a identificação da rede de causalidade dos elementos que exercem determinação sobre o processo de saúde e doença, auxiliando na percepção dos problemas de saúde e no planejamento, voltamos novamente ao ponto, das estratégias de intervenção. Então, a forma que a gente vê isso, através da reorganização dos processos de trabalho de vocês no território. Não há dica nenhuma, isso aí você já conhece, eu só estou repetindo algo que já estão em manuais, em outros procedimentos, que é exatamente através do território. E a própria normativa de vocês diz isso, como a nossa traz agora como estratégias para a organização, a articulação ela já vem trazendo bem claro da vigilância e processos de trabalho integrado com a atenção básica, a regionalização das ações e serviços de vigilância em saúde articuladas com a atenção à saúde na região de saúde. A gente sabe que, em primeiro momento de institucionalidade do Sistema Único de Saúde, deu uma forte ênfase à descentralização, que foi positivo, porque ampliou a oferta de serviços de saúde, aí o investimento por parte das esferas municipais também no serviço de saúde e estadual também, mas, por outro lado, pulverizaram os serviços, fragmentou-se e não existe organizado no território serviços complementares entre si, que é isso que é necessário para a garantia da integralidade da atenção à saúde. E nossas ações, tradicionalmente as ações de vigilância, elas já trabalhavam dentro dessa perspectiva da descentralização. Então, os municípios eles são responsáveis pela execução, operacionalização dessas ações. Contamos com as nossas regionais, os núcleos regionais de saúde, respectivas regiões, para trabalhar e dar esse apoio aos municípios para fazer o trabalho de forma articulada e integral. Então, a integração da vigilância da saúde nas redes, que aí a gente vê que esse elemento novo é trazido, a participação da comunidade no controle social, que é importantíssimo. Então, assim, a articulação que possa ter com comissões locais de saúde, para que cada vez mais se crie esse controle e a participação da sociedade, porque as estratégias também de solução podem vir da comunidade. Nós, necessariamente, é o serviço que pode apresentar soluções. É ouvindo a comunidade que podemos ter soluções. Né? Então, a gestão do trabalho
desenvolvimento, educação permanente. Então, aqui nós temos dois, porque a gente tentou agregar em um único diagrama vários das estratégias, né? Apoio do desenvolvimento de estudos e pesquisas, que é importantíssimo, né? Para retroalimentar o próprio ciclo, da gente verificar as inovações que a gente faz no dia a dia, que são muitas e a gente não percebe, porque dentro do próprio ato de trabalho, nós estamos criando coisas novas, mas a gente não está documentando, não está tornando isso de forma clara, que a gente chama explícita, que não está no artigo ou no manual, mas o serviço ele cria também, as pessoas é que criam, né? Porque as pessoas é que fazem a organização e os serviços. E os sistemas de informação integrados de comunicação. E a gente vai ver que o sistema de informação é vital para a gente da vigilância, inclusive para todo o sistema de saúde, porque é através dos sistemas de informação que os formuladores, e nós todos somos em grau diferenciado, porque vocês também tomam decisão no nível de governabilidade que vocês se encontram, através, muitas vezes, de informação que você coleta diretamente no território ou nos sistemas de informação. Então, quanto mais próximos eles estiverem da realidade, melhor, para que a gente possa, digamos, não é transformar, mas a gente formular para transformar essas ações de forma concreta e mais aderente com a realidade. E aí vem o planejamento, o monitoramento, ele não sai da pauta, né? É importante isso. Bom, e aí a gente vai estar falando algo que vocês já viram, é só recapitulando, que é fazer essa análise da situação de saúde integrada, a gente já falou que seria análise da situação de saúde, do mapeamento dessas vulnerabilidades. A gente vai dialogar na próxima lâmina, que essas vulnerabilidades, elas não são só biológicas, mas são socioeconômicas, que também impelem a população a riscos sanitários, utilizando a epidemiologia como uma ferramenta para esse planejamento. A priorização desses problemas, porque dentro de um território sanitário pode ter distintos problemas, a importância de vocês priorizarem, até para que, quando a gente alarga demais e prioriza tudo, termina a gente não dando conta de todas as coisas e ficando na superficialidade. Então, a gente poder dar priorização, para a gente poder aprofundar e até poder avaliar mais sistematicamente depois. Não só monitorar, mas avaliar. E aí, planejar, executar, monitorar e avaliar, que é bem diferente, atribuir depois juízo de valor àquela ação em termos do que ela foi executar. Bom, e aí, aqui é bem conhecido de vocês, né? Então, no próprios documentos de vocês fala muito da questão da cartografia, de levantar esse território, o que é que existe, fazer um mapa, e aí também vem a mesma forma que fala da cartografia, fala também de ver esse território vivo, e é vivo. Eu iniciei, inclusive, dizendo que é o local onde as pessoas vivem, moram, trabalham, estabelecem relações afetivas, relações de contratos de trabalho, parcerias, onde elas compartilham práticas, saberes, costumes. Então, é onde esse território ele é, de certa forma, vivo, porque essas relações elas estão o tempo inteiro em ação, elas não param. Então, quando a gente pode fazer a delimitação do território, verificar, assim, os riscos ambientais. Então, que riscos são esses? Eu até já falei alguns relacionados, por exemplo, de áreas industriais, está próximo de áreas industriais, onde é emitido poluentes na atmosfera, e que isso pode estar também contaminando o solo, ou até como é que em termos de armazenamento, coleta de transporte de lixo, como é estar próximo a um lixo ao céu aberto, como é também que a gente pode verificar se mora muitas famílias em costas, as condições disso, e ver também um trabalho com a defesa civil. Então, os riscos ambientais são vários. Então, a gente poder estar mapeando. Então, ir além dos riscos biológicos, mas verificar os riscos ambientais. E a gente vai ver mais adiante que os aspectos socioeconômicos é importante para a gente mapear também as vulnerabilidades socioeconômicas dessa população.
porque a gente vai verificar, por que a gente fala assim, olha, veja também a questão de renda familiar, renda per capita, porque a gente vai verificar que no mesmo território, eu digo aqui o exemplo de Salvador, no mesmo território nós podemos conviver com arranha-céus de um alto padrão de luxo ao lado de populações, de habitações mais simples, no mesmo território. Então, a gente pode estar vendo modos de viver, de trabalhar, de atuar na vida completamente diferentes, com realidades completamente distintas e com riscos à saúde também distintos. Então, socioeconômicos, os modos de produção é muito importante. Então, assim, eu estou próximo também a áreas agrícolas, lembrando que a Bahia é um dos estados que tem mais produtores familiares no Brasil, é um dos estados que mais tem. Então, a produção agrícola usa agrotóxico, né? Então, assim, agrotóxico é algo que também faz parte dos riscos ambientais. Então, tem os riscos também desses produtos na área utilizada na própria saúde pública ou até em uso doméstico, mas tem também utilizada pelas grandes indústrias ou pode ser também pela agricultura familiar, o agrotóxico, e isso provocar uma intoxicação exógena. Então, a gente está podendo verificar esses riscos para verificar a possibilidade do que pode acometer na minha comunidade. Tá? Os equipamentos sociais para além da saúde. Quando a gente fala equipamentos sociais, a gente está falando de escolas, a gente está falando de pontos de cultura, ou seja, o próprio programa de cultura existe em alguns locais, pontos de cultura, da assistência social, de outras políticas intersetoriais que a gente pode estar fazendo articulação. Lembrando que a promoção da saúde, ela se dá além dos muros da saúde, ela envolve outras políticas setoriais de governo. Né? E os próprios pontos de atenção à saúde. Então, desde a atenção básica, que outros serviços de saúde dispõem no território, até para verificar, existe um processo articulado entre esses serviços, eles estão fragmentados, há uma lacuna, não há uma cobertura ainda de todos os serviços dentro da minha região de saúde. Né? Então, para eu poder também verificar como fazer esse encaminhamento. Do perfil territorial e ambiental, a extensão territorial, a localização urbana e rural, né? Isso aí até a gente verificar depois em termos de distâncias para os centros da cidade, quando eles precisam para outros serviços de densidades tecnológicas diferentes, relevos, rios, córregos, a própria fonte de água, lembrando que na questão dos rios mesmo, da própria captação de água, seja pelas empresas que vão abastecer os domicílios, como também das próprias pessoas que fazem uso dos baldes, como são esses baldes, como são esses reservatórios, e as barreiras geográficas também que tem de acesso, porque se está muito distante do centro, eu fiz recentemente uma pesquisa com pessoas que elas moravam na chamada zona rural, e o único acesso que dispunha é exatamente a pensão básica. E que bom, né? E que bom que isso tenha, para que elas possam ser, porque vocês terminam sendo a ponte delas, e eu diria também o agente comunitário de saúde valorizar bastante o trabalho comunitário, do agente comunitário de saúde, vocês são a grande ponte de integração. Vocês são um elemento integrador entre a família, os indivíduos e o próprio estabelecimento de saúde. Então, fazer um perfil sociodemográfico de população, por sexo, por faixa etária, econômico, como a gente viu que ele é importante para ver da renda familiar per capita, verificar essas vulnerabilidades. Sobretudo, eu identifiquei pessoas que, quando elas estão, por exemplo, com condições crônicas e precisam de um tratamento mais à distância, elas não têm esse recurso. E, às vezes, terminam mobilizando toda uma rede familiar que a gente chama de rede social de apoio e até amigos para custear esse tratamento. E, eu diria assim, há um risco, um custo muito alto, que é de endividamento das famílias, né? Então, a própria pavimentação aí, lembrando a questão do saneamento básico, que também são fatores que expõem a vida das pessoas a muitos riscos, né, de saúde. O próprio transporte público, que isso para facilitar o deslocamento e a mobilidade dela para outros pontos de atenção à saúde.
a malha viária, rodovias, ferrovias que tem dentro da minha região, que vai facilitar essa mobilidade da população. Tratamento de água, de dejetos, que a gente até já falou, das condições mesmo da própria energia também, influenciam para que eu possa verificar ter uma visão mais ampliada e sistêmica e verificar os riscos que estão mais próximos daquela comunidade. E o perfil de saúde da população, identificar esses riscos e danos epidemiológicos, sanitários, ambientais, de saúde do trabalhador, e a gente frisa muito isso para orientar as linhas de cuidado, porque as RAIs, ou as redes de atenção à saúde, ela institui, e isso é importante, a atenção básica como coordenadora do cuidado e ordenadora da rede, e o ordenamento através da estratificação de riscos. E por isso que a gente fez essas lâminas antes, para a gente ver os outros riscos ambientais, sanitários, que também interferem na saúde do trabalhador, para que a gente não se detenha só aos riscos relacionados a doenças e agravos, até para não focalizarmos demandas e repetir o mesmo modelo que a gente vem repetindo há séculos, né? De fragmentar as ações curativas, da prevenção, da promoção e da proteção, e trabalhar de uma forma mais articulada. As doenças e agravos prevalentes, para que possamos fazer a detecção oportuna e a adoção de medidas adequadas. A notificação compulsória é importantíssima, tem algumas que têm um prazo até de 24 horas, outras não, e a gente tem trabalhado com prazo de encerramento de até 60 dias. É muito importante que vocês façam isso, a gente até já tinha falado isso antes, reiteramos agora, porque para nós fazermos qualquer planejamento, tanto nós aqui no nível central como vocês precisam dessas informações. E quanto mais fidedignas, mais aderentes, a gente vai estar fazendo um planejamento com as necessidades da população. Porque é o que mais todos nós desejamos, e acredito que vocês também, né, é exatamente estar trabalhando de acordo com as necessidades da população. E as visitas domiciliares são importantíssimas, né, para vocês poderem fazer a identificação oportuna de sintomáticos, né, de doenças transmissíveis, de doenças também não transmissíveis. Eu já dei até o exemplo que eu fiquei muito feliz de saber que uma pessoa estava no hospital de grande porte fazendo tratamento para o câncer de mama, mas foi através de um agente comunitário numa visita que orientou como fazer o autoexame. Ela fez, detectou que tinha uma espessura, tinha uma alteração na mama, procurou o agente comunitário e foi até a unidade básica de saúde. Isso para a gente não tem preço a gente ouvir isso. Isso é de uma satisfação tão grande, que a gente ganha o dia. Eu diria que a gente, apesar de estar diante da dor do outro, de algo tão grave, mas saber que foi feito de forma coerente todo o processo, isso não tem preço. É uma gratificação para nós trabalhadores. Tá? E a detecção de surtos na comunidade. Né? Então, você vai numa visita, você vê que, às vezes, as crianças não foram para a escola, estão com um surto. Aí, por isso que a gente vê também o cuidado com a água, com os rios que estão ali, porque verificar as doenças de veiculação hídrica, estão com diarreia. Então, verificar isso é importante.
Pessoal, boa tarde. Vocês conseguem ouvir, por favor? Estão ouvindo? Em áudio novamente? Estão me escutando agora? Continua sem áudio. Voltou agora? Estão me escutando? Ok, podemos continuar. Então, eu vou parar de onde nós começamos, tá bom? Ok? Obrigada, gente, por todo esse retorno. Isso é muito importante para que vocês possam sinalizar. Então, assim, continuando da visita também, verificar as coberturas vacinais. Tem sido adotado várias estratégias pelos núcleos regionais e respectivas regiões de saúde para implementar essas coberturas, o que tem sido importante. E vocês também, na própria visita, verificar o cartão de vacina, como é que está, divulgar essas estratégias, onde está sendo realizado, a importância de estar atualizando. Então, durante a visita, existe uma infinidade de possibilidades que vocês podem estar contribuindo para o trabalho de vocês e para a saúde pública, né? Então, a gente já está finalizando, tá? É pouco agora, pouco tempo, eu já passei do horário, peço desculpas. E assim, a unidade básica de saúde, isso aqui mais é quando fazem a cartografia, no sentido do histórico dessa unidade, do tipo, as condições de acessibilidade que a gente colocou, é importante para a gente não criar o que a gente chama tanto de barreiras geográficas de acesso, porque quando a gente tem uma unidade tão distante de outra, com populações com vulnerabilidade socioeconômica, a gente pode estar dificultando o acesso dessas pessoas a esse serviço, porque ela pode não ter o transporte para ir até o local. Mas a gente também pode criar outras barreiras que não são geográficas, são socioeconômicas. Então, própria forma de marcação. Como é que eu faço a marcação? Eu crio um agendamento prévio, eu faço através de mais focalizado em demandas específicas da população em tratamento para hanseníase ou para tuberculose ou para pré-natal, que ao focalizar determinado grupo, você também pode estar excluindo outros. Então, é poder estar atento a esses aspectos, né? Eu, quando trabalhei com pessoas com hanseníase e tuberculose, elas fazem o tratamento à distância do território dela, exatamente para não serem descobertos pela comunidade, porque ainda estamos tratando de algo que ainda sofre um estigma muito grande. As próprias pessoas vivendo com HIV/AIDS, que a gente chama que também tem uma vulnerabilidade a esse grupo populacional, também fazem tratamento bem distante, exatamente para não serem identificados. Então, assim, os mecanismos de regulação do acesso, a gente tem ainda um ponto a vencer, né, que é a própria regulação do acesso, não só aos serviços, mas aos exames também de diagnóstico, para, inclusive, o encaminhamento a todos os níveis de atenção à saúde até o mais alto grau de densidade tecnológica. Recursos humanos, insumos, materiais e equipamentos importantíssimos para que as unidades e o controle social, como a gente já falou, né, dos conselhos locais de saúde. Há algo que é muito discutido e vem muito, assim, de certa forma, reiteradas vezes nos documentos, que é a integração dos agentes comunitários de saúde com os agentes de combate à endemia, que é importante, porque um vinculado a
A atenção básica, outro, a vigilância em saúde, são pessoas que estão com um olhar, né, que é esse olhar constante para o território e que pode dar essa visão de 360 graus, digamos assim, do próprio território, mas lembrando que toda a minha fala foi que a integração se faz com pessoas. Então, não é só única e exclusivamente a integração entre agente comunitário de saúde e agente de combate à endemia, mas toda a equipe da atenção básica, porque também os outros profissionais precisam ouvir o que trazem os agentes comunitários de saúde, porque eles trazem um olhar, digamos, de fora para dentro, e como aqueles que estão dentro, de dentro para fora. E assim, e também os dois têm de dentro para fora, né? Então, poder estar vendo esses olhares se complementarem. E aí, como eu digo que a integração não se faz com portarias, nem com documentos, embora elas sejam importantes, eu volto a questionar. Vocês têm reuniões para poder estar discutindo esses processos de trabalho, discutindo essas práticas do dia a dia, o que é que foi feito essa semana e que deu resultado num determinado território e que pode ser semelhante com outro território e pode ser aplicado ou não, porque a gente vai ver que no mesmo território tem desigualdades. Nós vivemos dentro de um cenário muito heterogêneo na realidade brasileira e que isso vai se refletir todas nas unidades subnacionais e no mesmo território. A gente pode ter realidades muito distintas, né? E aí, o debate, a agenda nossa em construção, é exatamente o que eu tinha dito, que nós estamos num momento de revisão da nossa resolução CIB, a 084, depois a 249, aproveitando esse momento político-institucional em que acabou de ser instituída a Política Nacional de Saúde, depois de um amplo processo de consulta à própria comunidade, de participação da comunidade. Nós tivemos no ano passado a nossa primeira conferência estadual de vigilância em saúde e que levou-se as propostas para a Conferência Nacional e que resultou nesse documento que é orientador. Então, estamos num momento propício também de planejamento regional integrado, com a estruturação das redes, tendo a atenção primária como coordenadora do cuidado e ordenadora da rede, e a vigilância em saúde, ela faz interface com toda a rede de atenção à saúde, como nós vimos. Então, nós estamos num momento, digamos assim, fértil, adequado para fazermos essa revisão, para tanto novamente restabelecermos o que é de competência do nível central e regional, porque o regional é nível da CESAB, faz parte desse sistema, quanto municipal, e as ações que são realmente da vigilância transversalizada em toda a rede, para que a gente possa se ver, não só a gente, que a gente se vê bem, a gente sabe, percebe, mas que a própria comunidade, a sociedade, e muitos trabalhadores de saúde não reconhecem, não percebem esse sistema de vigilância em saúde, a sua importância, o seu significado histórico, social, para a garantia da integralidade da atenção à saúde, que é um direito do cidadão. A gente está praticamente encerrando aqui. Eu agradeço a vocês pelo esse momento, por essa roda de conversa, pelos feedbacks aqui. Estabelecer a conexão rapidinho e aí a gente vai para os debates. E foi? Já estamos nos debates? Eu vou tomar uma aguinha, pode ser? Bom, a primeira pergunta diz quais os modelos de ações programáticas vigentes, né? Eu tive até antes, conversando aqui com a equipe, que eu trabalhei muito com vários programas de saúde pública, que eles são clássicos, né? Que a gente tinha um programa de tuberculose, o programa de hanseníase, o programa de IST, a infecções sexualmente, e ainda temos. Então, temos ações muito focalizadas em programas de saúde pública, que tem um lado de você dar
a atenção não determinada, digamos, é mais vulnerável, mas, por outro lado, podemos correr o risco de fragmentações. Isso existe, né? Então, não há modelos perfeitos. Por isso que esse olhar crítico é tão importante para a gente poder cada vez mais refletir no nosso processo de trabalho. Então, existem ações ainda programáticas vigentes na área de saúde pública e que a gente faz, mas o importante é a gente fazer de cada vez mais consciente, agregando outros elementos. Então, assim, como é que eu posso estar trabalhando a promoção com esse grupo? Como é que eu posso estar trabalhando a proteção da saúde? Como é que eu posso estar trabalhando mais a prevenção dos riscos e agravos e danos à saúde desses indivíduos e de coletividades, né? As orientações integradas de vigilância e atenção básica no âmbito da emergência, como é? Já mudou? Emergência de saúde pública de importância nacional. Bom, essa pergunta eu não vou poder te responder agora, tá? E assim, a apresentação foi para trazer de um âmbito geral, mais abrangente, o que é o Sistema Estadual de Vigilância em Saúde, e qual a inserção dele dentro da atenção básica. Eu não poderia te dizer especificamente dentro das urgências e emergências, embora dentro do programa de vigilância de desastres, ele já inclui os profissionais da urgência e emergência dentro dessa oficina que a gente chama de multirrisco de preparação de respostas de serviços de saúde para alguns municípios que foram considerados prioritários, seja por seca ou estiagem, inundações, deslizamentos, enchentes ou áreas industriais que fazem a produção, transporte e armazenamento de substâncias químicas e de metais, então de poluentes. Então, os profissionais da unidade de emergência, sim, já foram chamados para uma capacitação que se deu em 5 etapas, bimensal, para preparar, junto com a Defesa Civil desses municípios, uma resposta. Porque há de convir que uma explosão, por exemplo, de algo de uma refinaria ou algo de uma indústria dessa, é uma situação de urgência e emergência. Então, eu diria para você que nesse momento já existe, sim, ações de promoção. Eu dei o exemplo do desastre, mas certamente existem outros. Inclusive, fiz a proposição aqui para a equipe da atenção básica, que como a apresentação de hoje é como se fosse um introdutório do que seria essa integração vigilância à saúde, sem a pretensão de esgotarmos todos os temas, não tenho essa pretensão, até porque dificilmente alguém da vigilância teria conhecimento de todas as vigilâncias que apresentei aqui. Então, há um universo e nós temos um conjunto de trabalhadores muito qualificados, extremamente qualificados, e lançamos aqui uma proposição para a equipe da atenção básica dessa telesaúde de hoje se desdobrar em outras, como integração, atenção básica e vigilância em saúde ambiental, integração, atenção básica e vigilância epidemiológica, integração, atenção básica e vigilância da saúde do trabalhador. Então, outros momentos para que possa fazer esse nível de aprofundamento. Quais as implicações caso essa integração não aconteça de forma efetiva? Eu diria que a gente tem que tentar, e acho que se já sai alguma coisa é porque em algum grau já existe de integração. E a gente não pode dizer que não há integração. A gente pode dizer que ela ainda está num grau incipiente, ela não está num grau desejado, mas ela existe. Se não existisse, nós não teríamos hoje a resposta que temos, tanto a atenção básica como toda a própria vigilância, toda a rede de cuidados. Agora, ela ainda se dá de forma fragmentada? Sim. Então, começa aqui a gente se reconhecer como processo de redes. Primeiro, a gente reconhece o que o outro faz e a gente poder valorizar o que o outro faz. Porque se a gente minimiza e a gente acha que não tem a devida importância, a gente já está perdendo a grande chance de integrar uma área de conhecimento e de saber que é vital para a gente poder ter
uma visão mais sistêmica, mais ampliada e garantir serviços complementares, que é essencial, integrados para a integralidade do cuidado. Tá? Então, eu diria que se não acontecer, eu não penso dessa forma, eu digo que ela já existe, talvez no grau não desejado. E são pequenas coisas que a gente pode fazer no dia a dia, que é exatamente no próprio processo de trabalho, instituindo uma paradinha quinzenal ou mensal para sessões temáticas para discutir, talvez dos riscos sanitários, de convidar a Defesa Civil, de convidar alguém da Vigilância em Saúde Ambiental para poder estar discutindo, dos riscos relacionados, porque tem córregos ou lixão, de verificar quem também da vigilância pode estar convidando para poder estar discutindo e debatendo no próprio local, porque esse trabalho já é descentralizado e alguns municípios já têm, ou mais bem estruturado, ou pouco estruturado, mas tem as vigilâncias e tem os nossos núcleos que também estão disponíveis e são pessoas que têm feito um trabalho belíssimo, estruturante, que estão correndo o território, tentando dar todo o suporte, de todo o apoio. Então, é importante que tenha esses momentos de debate. Eu repito, a integração se faz na relação dialógica que se constrói dia a dia com as pessoas. Dia a dia. Não é só no momento ali da sessão, não. Mas até no momento que a gente encontra com o outro e que a gente está discutindo e debatendo, até contando como foi o que a gente vivenciou naquele dia. Testando o som. Estão escutando, por gentileza, dê um sinalzinho para a gente. É muito importante. Sim, Kellen, obrigada, Kellen, Camila. Ok, Marta, Fabiana, ok, obrigada. Bom, vamos ler aqui a última pergunta, né? Quais as estratégias para a articulação de processos de trabalho dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate de endemia? Estamos assistindo do Rio de Janeiro, município Belfor Roxo, e estamos aqui no momento de implantação dessa articulação.
estou dizendo foi isso, a explicação do tópico notificação compulsória e condução de investigação. Teria como falar a respeito? Pois bem, obrigado, né? Está do Rio de Janeiro acessando aqui, que legal, que bacana essa troca, né? Integração também se faz nesse sentido, né? Ultrapassando essas fronteiras intermunicipais, interestaduais. Na realidade, o que a gente colocou aqui, todo o trabalho também foca muito na atenção da integração agentes comunitários de saúde, de agentes comunitários de endemia, até porque vocês estão muito presentes no território, na visita constante, e vocês têm o que eu chamei de uma visão 360 graus, porque vocês veem o todo, vocês estão ali o tempo todo na comunidade. Mas é importante que essa integração e argumento de que ela não se faz única e exclusivamente com dois atores tão importantes como o agente comunitário em saúde e o agente de combate à endemia, mas com toda a equipe, porque o olhar de vocês é importante que vocês tragam para a unidade, como também os profissionais que estão nas unidades, poder compartilhar com vocês. Então, o que eu tinha falado da notificação, da importância dos sistemas de notificação, para que a gente possa ter cada vez mais políticas aderentes ao contexto da própria comunidade, para que a gente possa planejar de acordo com as necessidades daquela comunidade. Então, eu disse que há notificações que são imediatas, até 24 horas, outras não, então tem um tempo para o fechamento do caso, que a gente trabalha aqui com indicador de até 60 dias, e isso é importante porque a gente usa esses sistemas de informação para fazer o planejamento. E quanto mais ele tiver atualizado, mais a gente vai estar fazendo planejamento aderente à realidade. Então, não é só a gente que faz o planejamento, vocês também fazem planejamento. Eu diria que, de maneira diferente, com uma perspectiva diferente, ou para curto, ou médio, ou longo prazo. Então, mais para curto prazo, que é para os processos de trabalho do dia a dia, algumas ações até de médio prazo, e é importante vocês terem essas informações sempre atualizadas. Obviamente que para os sistemas de informação em saúde, isso é importantíssimo, porque eles são utilizados para a formulação e implementação de políticas públicas. E durante o processo de visita, a visita é fundamental, porque dentro da visita vocês podem, eu dei o exemplo, tanto das coberturas vacinais, quanto eu dei exemplo também de doenças de veiculação hídrica, que pode ser um surto, porque vocês podem detectar a questão de diarreias, até de crianças ou adolescentes que não foram à escola naquele dia. Então, eu dei vários outros exemplos também de autoexame até de mama, inclusive de uma pesquisa que eu fiz recentemente, que foi encaminhado por um agente comunitário de saúde, com a própria prevenção das IST, HIV, AIDS e hepatites virais, da orientação do próprio uso do preservativo. Então, a visita sanitária, eu diria que ela tem um aspecto tão importante, tão relevante, porque há uma infinidade de possibilidades que pode ser feito durante a visita. E eu repito o que eu tinha dito antes, vocês são personagens que fazem a integração entre esses usuários, que às vezes têm até dificuldade de locomoção. Eu, por exemplo, tenho uma mãe cadeirante. Um agente comunitário, ele é uma integração entre ela e o serviço, porque vocês representam nesse momento o serviço de saúde. Então, vocês são pontes. São elos de integração. Tá? As perguntas estão encerradas. Eu gostaria bastante de agradecer por esse momento. Bom, pessoal, nossa atividade de hoje se encerrou. Gostaria de agradecer a todos pela participação. Lembrando que na próxima quinta-feira teremos a web palestra sobre prevenção e tratamento das emergências no consultório odontológico, com o palestrante Joaquim de Almeida Dutra. Então, compartilhe com seus colegas de profissão e participe das atividades do Telesaúde Bahia. Muito obrigada a todos e pedimos desculpas pelos transtornos
e agradecemos aí a participação de todos. Até a próxima web palestra.